Amém, irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus, né? Por mais uma semana que Ele nos deu, que nos guardou, podemos, cada um acho que trabalhou, né? E graças a Deus, quando alguém trabalha é porque Deus permite, com saúde e com graça. Ele é quem sustenta nós. Ele é o Deus do possível e do impossível. Toda honra a Ele, toda glória a esse Deus. Antônio, Sandra, tem como colocar aquela estrofe que nós cantamos que diz assim: opera em mim o teu querer. Deus é bom, irmãos, o tempo todo. A Aracema está, essa semana ela teve que ir lá para, como é que chama a cidade que eles iam lá longe? Belém do Pará. Então ela foi para lá, para o Belém do Pará, aqui pertinho de Ariquemes, porque Deus reverteu o quadro. Eu contei o testemunho aqui, né? Então, a semana passada, a mãe do Rogério foi, e essa semana ela ela já foi. Cada uma vai ficar uma semana, mas como ficou bom, porque está aqui pertinho, né? Cacaulândia. Cada avó vai cuidar do netinho uma semana. Assim eles vão trocando. Irmãos, eu estava, na hora que nós estávamos cantando, eu estava olhando: cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Isso é muito sério, irmãos. Cantar, isso é muito fácil. Mas nós precisamos de viver isso. Cumpra em mim o teu querer, o que o Senhor quer de nós. E nós estamos dizendo para Ele cumprir o querer dEle em nós. É algo muito sério que nós cantamos. Às vezes nós cantamos por cantar. Não estou condenando ninguém aqui. Mas quando nós vemos o que cantamos, de repente nós façamos até besteira. Às vezes nem queremos aquilo que cantamos. Eu creio que aqui não tem ninguém assim, né? Todos sabem o que está cantando. Mas falar para o Senhor: cumpra em mim o teu querer, às vezes é doído o querer de Deus na nossa vida. Mas se nós pedimos a Ele, nós temos que permitir Ele fazer. Alguém pode buscar um copo com água para mim? O irmão Lourenço, ele falou que talvez não poderia estar aqui hoje. Ele foi lá em casa agora à tarde. Ele está um pouco abalado com o resultado do exame que ele recebeu, né? Mas assim, nada de tristeza, mas a pessoa... Não, tá bom, não tem problema. Obrigado. Ele se mostrou bem otimista, né? Bem positivo, mas o resultado que ele recebeu não é agradável. Então, mais um motivo para a igreja, né? Orar, se empenhar pela vida dele, orar por ele. Amém?
E Deus, que eu falei, Deus é Deus do possível e do impossível também. Deus opera em nós o querer dele. Nesta noite nós vamos ler só quem sabe um pedaço de um capítulo muito conhecido, de repente de todos, ou talvez também nem de todos. É o livro de Daniel. O capítulo 6 de Daniel. É uma mensagem muito interessante, muito boa, mas também eu creio que para Daniel muito difícil. Diz assim: e pareceu bem ao Dário ao rei, ao Dário, constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amados, até aqui é uma história muito linda, porque Daniel se destacou logo quando ele soube que ele era um convocado, um convidado para um grande negócio como o do rei. Ele logo se destacou. E mais na frente nós vamos ver mais qualidades de Daniel. Mas assim que ele começou a se destacar, vocês observaram que tinha 120 pessoas. Assim como nós vemos hoje nas câmaras, nas prefeituras ou no Congresso Nacional, assim parecia ser naquele tempo. A gente pensa que isso é só hoje que acontece. Não, não é. Naquele tempo já existia a perseguição. Então, do verso 4 em diante agora vamos então ler. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nem um vício e nem culpa. Irmãos, que maravilha! Já pensou nós que somos cristãos chegar a um ponto de ninguém achar em nós vício e nem culpa nenhuma? Que honra para Daniel, que maravilha para Daniel. Que isso, irmãos, seja de reflexão, de exemplo para mim e para você, a vida que Daniel viveu naquele tempo. Eu creio que tem muitos e muitos anos. Naquele tempo já existia homem honesto, homem justo. Então, hoje, às vezes, eu penso,
nós como igreja só triscamos na soberania de Deus, na grandeza de Deus. Nós só triscamos perto do que Daniel passou. Aí começaram a persegui-lo. E como que eles fizeram? Para para tentar consumir com Daniel, ou passar para trás, ou então matar a Daniel. Foram diante do rei Dário e falaram ao rei que ele precisava de assinar um édito, um documento, um testamento, para que durante 30 dias ninguém adorasse outro homem ou outro Deus, a não ser o rei Dário. Porque eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Como eles não acharam nenhum problema em Daniel, nenhum defeito, nenhum pecado, ele era intocável. Então, estudaram isso e criaram essa história, esta lei, e fizeram o rei assinar. E depois que o rei assinou o testamento, e quando chegou ao conhecimento de Daniel, primeira coisa que Daniel fez, se fosse eu penso que nós íamos arrumar um jeitinho e dizer assim: ah não, 30 dias só, Deus nos conhece, isso passa rápido, não vou orar durante 30 dias, acabou o problema. Não era esse arranjo que era fácil da gente arrumar? De repente nós íamos fazer isso. Mas Daniel agiu diferente. Quando ele soube que a lei foi assinada, aí que ele foi lá, orou ao seu Deus. Maravilhoso isso. Mesma coisa de dizer, essa lei para mim não tem muito significado. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Vamos ler o verso 7. Eu quero ler para confirmar do que eu disse. Todos os príncipes do reino, os perfeitos presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um édito real e fazerem firme este mandamento. É um mandamento, uma lei que eles criaram. Que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o édito e assina a escritura, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, não pode mudar a lei, né, ou quebrar a lei. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura. Aí o verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do seu Deus
como também antes costumava fazer. Ele costumava fazer isso, e ele não mudou nada. Isso aí, para ele, não mudou nada, e ele sabia a consequência que ia ter. Isso que eu acho muito importante na vida dele. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus, que não era o rei. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento. Eu vou saltar aqui uns versos, e para adiantar, porque é o capítulo todo, né? Então respondendo, disse-lhe diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do teu édito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, porque o rei gostava demais de Daniel. Ele confiava em Daniel. Ele via algo diferente em Daniel. Oxalá se no meio de nós tiver alguém que Deus, o nosso Jesus, achasse graça, assim como o rei achou em Daniel. Diz aqui que logo ele ficou aborrecido, triste, quando soube que Daniel, aliás, quando os homens o apertaram e encurralaram o rei. Só, você assinou, agora você tem que cumprir. Muito difícil, né? E como o rei tinha assinado e ele tinha que cumprir a lei, ele falou, o verso 14, ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Até ao pôr do sol ele trabalhou para tentar livrar a Daniel da cova dos leões. É muito fácil ler a história, né? Daniel na cova dos leões. É muito fácil. O difícil é ser um Daniel dentro da cova dos leões. Você já se imaginou passar uma noite na cova dos leões? Eu acho que nós aqui, se alguém dissesse, nós vamos jogar você num curral que tenha 3 búfalos chucros, nós íamos tremer na base. Ou então nós vamos te jogar dentro de um quintal onde é que tem um pitbull só. Imagina que isso que eu citei não é nada perto dos leões, né? E Daniel, em momento algum, nós vemos aqui nessa história desse capítulo, que Daniel se entristeceu, que reclamou, de jeito e maneira. Ele foi como se fosse uma ovelha vai para um matadouro, mesma coisa. Então aqueles homens foram justos ao rei e disseram ao rei, sabe o rei, é uma lei dos medos e dos persas, que nem um édito ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou, depois do rei pelejar para livrar Daniel, eles chegaram e falaram isso para ele. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu
continuamente serves, ele te livrará. E foi trazido uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse sentença acerca de Daniel. O rei ficou muito triste, mas os demais queriam que Daniel fosse estraçalhado, fosse comido pelos leões. Existem pessoas, me parece que eu já vi até pastores falar que Daniel não foi atacado pelos leões, porque ele era espiritual a ponto que não cheirava a carne viva. Mas não é verdade isso. Nós vamos chegar lá. Aqui a Bíblia diz que Daniel não foi atacado pelos leões, porque Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. E quando Deus manda um anjo, acabou. Acabou, é determinação. Deus é maior do que leão, Deus é maior do que búfalo, Deus é maior do que os reis, aqueles reis tudo. Quando eu comecei dizendo que Deus é Deus do impossível e do possível, fala sobre esta mensagem. Eu quero, nesta noite, falar só sobre isso, irmãos. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Olha só como ele queria salvar a Daniel. Ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Ele não aceitou nada disso. E o sono dele fugiu, foi embora. E pela manhã, cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Verso 19 e o 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque ele sabia que jamais Daniel iria escapar. Mesmo que ele jejuou por Daniel e que tentou fazer de tudo, mas ele sabia que lá era impossível Daniel sair dali. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Oh, amados, como que é bacana, como que é maravilhoso quando um homem tem certeza do que ele é. Olha só que maravilha. Ele falou: estou aqui, rei. Esse aí é o tudo da mensagem. Depois de passar uma noite, imagina se um de nós estivesse na cova dos leões. Eu imagino que naquele tempo era no escuro o negócio. Passar uma noite na cova dos leões e saber que os bichos estavam ali.
Ele cria no Deus dele, mas ele não sabia se ele ia ser livrado ou não. Eu acho que essa grande certeza, ele podia até crer demais da conta, mas eu acho que nem Daniel achava que poderia ser tão forte. Porque aqui não relata isso. Aí, irmãos, como é bom o homem servir a Deus. De todo o coração, de interesse de coração. E não ter culpa de nada. O mais importante é isso. É você andar de coração limpo. Saber que não passou ninguém para trás, que não mentiu. Ali diz que ele não tinha vício nenhum, culpa nenhuma foi achado nele. Nós podemos viver igual a Daniel? Podemos. Nós mesmo que podemos viver igual a ele. Eu só não sei se nós iríamos ter tanta coragem como ele teve. Que me parece que ao que a gente vive hoje, eu acho que ia ser um pouco apertado para nós, não ia? Você já se imaginou lá dentro da cova? Só você e os leões? Mas o Deus de Daniel enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Verso 23. Da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Qual era o Deus de Daniel? E qual é o nosso Deus? O mesmo de Daniel. Amém? É o mesmo Deus. Nosso Deus é o mesmo Deus. E eu vou dizer para vocês quantas vezes Ele nos livra de grandes coisas e às vezes nós nem ficamos sabendo. Ontem mesmo passei por uma situação lá no sítio. Fomos trabalhar com vacinação de gado e não conseguimos prender um gado, já de jeito nenhum, só uma parte e a outra não. Mas não teve jeito. Aí eu fiz meio que nem Daniel. Vamos embora para casa, larga esse negócio aí, se não der para fazer agora, a gente faz na semana que vem. Aí quando foi hoje cedo, o dia amanheceu bom, fomos lá na primeira viagem, trouxemos. Aí eu falei para os meninos, eu falei, Deus tem um propósito em tudo, quem sabe ontem não era de nós trazer. Quem sabe Deus nos livrou de grandes coisas ontem e nós não sabemos. Nós precisamos aprender a avaliar todas as coisas na nossa vida. Quando perdemos o ônibus, quando perdemos o avião, né, Vanderlei? Precisamos saber entender. Quando o carro fura um pneu, quando estamos com pressa, tudo isso faz sentido para Deus. E nós temos que entender isso. E ordenou o rei, verso 24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Olha agora, o caldo inverteu. Eles queriam Daniel
E Daniel foi livrado pelo Deus dele, que ele orava 3 vezes ao dia lá, que para eles não fazia muita diferença, mas para Daniel fez. Aí Daniel livrado da cova, na cova dos leões, né? E aí os homens foram lançados, porque eles acusaram Daniel de nada. Daniel não tinha culpa, de nada mesmo. Ele não devia um tio para ninguém ali. Eles, seus filhos, olha só, aí não sobrou nada, hein? Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Vocês podem anotar quanto livramento que Daniel teve? Por que os leões não comeram Daniel e comeram essa raça toda? Porque eles não tinham Deus para mandar o anjo fechar a boca dos leões. E Daniel tinha. Então o rei Dário escreveu olha só, quando Deus quer fazer uma obra através de alguém, através de nós, através da igreja de Jaru, através de um membro da igreja. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em todas as terras: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do seu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Que maravilha, gente. Tomara que alguém chegasse um dia e falasse assim: olha, eu quero temer o Deus do irmão José. Eu quero temer o Deus do Vanderlei. O Deus dos irmãos. Eu quero temer o Deus dos irmãos. Porque é lindo a vida dos irmãos. Já vou encerrar, irmãos. Hoje vocês tiveram que escutar muita leitura, mas eu achei muito lindo. Acho lindo demais. Perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém? Muito maravilhoso. O rei agora vira e faz outro decreto para servir o Deus de Daniel. Amém, irmãos. Eu quero encerrar por aqui. Eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos, porque é muito interessante. Daniel fez mais coisas, depois vocês podem ler em casa, no reino do rei Nabucodonosor. Ele também
Tem uma história linda. Aliás, toda a história de Daniel é linda. Amém?